Olá, estamos cada vez mais perto do Natal. Realmente já fica bem claro que é Natal. As ruas estão iluminadas, algumas lojas estão cantando aqueles jingles de Natal, assim, bem legal. E vem a Simone, né, com aquela música dela. Eu não sei se você escuta, mas na minha cidade, todo ano, o pessoal do gás que passava vendendo gás na rua colocava aquela musiquinha. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Gente, essa música, num primeiro momento, era muito legal. Eu era bem criança, daí eu ficava pensando, que legal, chegou o Natal, que reflexão interessante, o ano termina, vai começar de novo, o que que eu fiz? Eu pensava muito na escola, pensava nas amizades, nas notas e pensava, né, minhas promessas de fazer tudo diferente, eu estudar melhor no outro ano e tal, mas de repente, quando eu comecei a crescer, eu comecei a identificar relacionamentos, identificar o mal-estar nos relacionamentos, e às vezes, quando a musiquinha tocava, não era legal. Lembrar do Natal, muitas vezes, era lembrar de coisas desconfortáveis, de momentos difíceis. E aí, tudo isso acontece por quê? Porque a gente tem família e família tá conectado com uma palavra assim, muito direta. É a palavra imperfeita. Eu sei, a gente quer fingir que a gente tem uma família igual do comercial de margarina, mas ela não existe. Nós somos reajustados uns com os outros. A Bíblia diz que como um ferro com outro ferro se afia, né? Assim é o amigo com seu companheiro. Nós somos instrumentos para tratar o outro e o outro é instrumento para nos tratar. Então nós precisamos ter essa certeza de que sempre teremos esses incômodos, sempre vamos ser convidados a enxergar como estamos agindo e se nossas ações são coerentes com o que nós gostaríamos de estar fazendo, né? Nesse momento, os nossos relacionamentos feridos, eles são expostos. Eu sei, nós não temos ressalvas para rompimentos, sabe? Por quê? Porque nós somos de um contexto em que um Deus olhou para nós e viu a humanidade em pecado, viu toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a eternidade de morte. E ele perdoou a humanidade entregando-se a si mesmo por nós. Então, nós fazemos parte de um contexto mais do que religioso, mas um contexto de vida, onde o nosso Criador nos perdoou e nos fez um grande feito, um grande sacrifício, um grande presente. Então, fica difícil você receber de Deus o perdão dos seus pecados se você não consegue perdoar as pessoas ao seu redor. Então, não faz sentido, é incoerente, entende? Porque ninguém, pra você precisar perdoar uma pessoa é porque ela não merece. Ninguém merece ser perdoado. Então, só chega nesse ponto de ter que perdoar porque não deu certo, né? Fez errado. E aí a gente também faz. Então, isso é muito interessante. A gente tem que se atentar que realmente o Senhor ele abomina literalmente quem faz essa divisão entre as pessoas. Deus odeia essa questão de estarmos desconectados, desligados uns dos outros. Existem algumas ressalvas, pouquíssimas. Nós vamos ver algumas instruções na Bíblia assim, a respeito de algumas pessoas que nós não deveríamos nem sentar com elas. Mas isso, gente, demanda caso, estudo de caso. Você tem que ir lá avaliar, entender os conceitos para quem estava escrito e está muito relacionado à profanação da fé. Então, é algo do tipo para você não caminhar com a pessoa em relação à fé. Agora, em relação à família, fica difícil. Nós não temos muitas opções, não. Realmente, nós somos convidados e inspirados, mas agora eu vou falar claramente, nós somos convocados
a amar. E amar o outro, amar o diferente é extremamente necessário porque tem tudo a ver com o que Deus tem feito com a gente. Então, se uma vez nós estamos de fato recebendo esse amor do Senhor, nós temos condições de liberar. Mas aí, eu sei que você já sabe disso tudo, né? E qual que é a dica de hoje que eu queria te dar? É para você questionar o incômodo. Tá? Você tem alguém que você, quando fala de Natal, que vai reunir na casa e tal, e vai ter aquele momento e é um incômodo, te incomoda pensar que aquela pessoa vai estar? Então aproveita esses dias que você ainda tem e você tem a graça de Deus, a bênção do Senhor, de poder ter tempo de preparar para esse momento e questionar: por que me incomoda? Por quê? Será que eu fiz alguma coisa e eu não pedi perdão? Será que eu preciso ressarcir? Será que eu me sinto em dívida com aquela pessoa? A primeira pergunta que tem que fazer é assim, né? A Bíblia fala sobre examinar-vos, pois o homem é assim mesmo. Nós precisamos nos examinar e falar, pera, deixa eu ver. Tá, é minha cunhada, mas eu recebi ela bem? Ela falou isso, desagradável, o jeito dela é esparafetoso e tal, mas será que eu, né, ela que chegou na família, será que eu dei umas boas-vindas bem feitas? O que está acontecendo? Vamos avaliar, né? E essas questões, se você se perguntar sobre o incômodo, aí você já abre a janelinha para maiores possibilidades, né? O Augusto Cury que fala do bairro emocional aí. Então, abre as janelas, fecha as janelas. Então, aqui você abre uma janela de reflexão, né? Um diálogo aqui que você pode ter com você. E, claro, na companhia do Espírito Santo. A partir daí, fez esse questionamento, avaliou aí? Então, segue comigo que a gente tem mais algumas coisinhas para conversar. Existem alguns aspectos difíceis, como por exemplo, pessoas que não falam entre si. Isso é muito complicado. Eu vivi uma história que eu acompanhei uma família que duas irmãs ficaram 22 anos sem conversar. E realmente a sensação é que havia um abismo que separava uma da outra. Então, olhar para essa família era olhar para uma rachadura interminável e isso é muito desagradável, é muito triste. Então, os filhos delas, né, cresceram cheios de insegurança e com a falta do senso comum de pertencimento, portanto, mais intolerantes do que os demais, porque nós somos chamados a viver essa questão de receber as pessoas como elas são e amá-las como elas são, e nossa maior escola é a casa. Nós somos totalmente diferentes e precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. Essa diversidade é algo que deu muito trabalho para Deus, porque imagina todas as pessoas do mundo. Cada uma delas feitas individualmente de uma forma tão exclusiva, Deus poderia ter nos colocado na máquina uma forma e fazer um monte de gente igual, mas Ele realmente colocou características muito individuais para cada um de nós. Então, nós precisamos vivenciar a família como essa oportunidade de trazer esse senso de pertencimento, onde eu posso pertencer, eu pertenço a uma família, mesmo eu sendo como eu sou e com os meus defeitos, com as minhas debilidades, com as minhas áreas sensíveis, eu sou amado. E isso é maravilhoso, né? E aí você vai também fazer o exercício de amar o outro também, que também é diferente. Então, uma vez que você abriu essa janelinha para perguntar a si mesmo por quê, de onde veio esse incômodo, você pode trazer algumas respostas. Pode estar, por exemplo, envolvido questões financeiras, dívidas, pessoas, né, que pegam um cartão emprestado, fala que vai pagar, não paga, finge que nada aconteceu. Essas questões, elas precisam ser resolvidas de uma forma muito, muito madura. É necessário conversar, mesmo que sejam os assuntos mais difíceis. Inclusive, não fazer isso no Natal, fazer antes. Você pode sim aproveitar a oportunidade. Se você não consegue fazer isso antes, acha que pode colocar em risco esse encontro,
procure fazer isso o quanto antes, o mais rápido possível, mas se não antes da data, se você buscar conselhos, porque aqui eu não conheço, né? A sua casa, a sua família, suas demandas, mas se você acha que realmente vai ser algo muito difícil, pode comprometer esse encontro, marque assim que passar o Natal, busque uma testemunha. A Bíblia dá muitas instruções em relação a isso. Com relação a essas perguntas, as respostas elas podem estar relacionadas às feridas da nossa própria identidade. Então, se alguém te pintou errado, né? Se alguém falou algo a seu respeito que não condiz com o que você você vai precisar fazer uma avaliação aí. Por quê? Tem um livro muito interessante do Brendan Lehman. Brendan Lehman, é isso mesmo. Ele fala, o nome do livro é O Impostor que Vive em Mim. E ele fala a respeito de que ninguém pode te ofender sem a sua própria autorização. Uma ofensa só é ofensa se você realmente acredita naquilo. Então, quando alguém vem te ofender, a ofensa, para ela realmente ter êxito, ela precisa coincidir com um pensamento ou com uma dúvida que você tem a seu respeito. Então, isso é muito interessante. Eu me lembro uma situação que eu estava até numa viagem missionária e aí nós estávamos no primeiro dia de folga, podendo viajar, podendo passear pela cidade, fazer um dia de turismo, né? E eu gosto muito de listrado, preto e branco, especificamente. E eu estava com uma calça listrada. E eu estava me sentindo muito linda com aquela calça, né? E lembro direitinho da roupa que eu estava, o momento, e era um lugar lindo. Eu não imaginava que eu ia voltar, né, nesse lugar novamente. Então, era aquele momento exclusivo, único na sua vida. E de repente nós paramos para tirar as fotos e pedimos uma pessoa que estava com a gente, não fazia parte da nossa equipe ministerial, mas estava acompanhando naquele dia. E aí a pessoa, na hora de tirar a foto, em frente de toda a turma, falou comigo assim: que horrorosa essa sua calça. Você tá igual um palhaço. E aí, na hora, eu ri, que eu fiquei com vergonha por ela. Porque realmente, né, falar uma coisa assim não é de bom tom, não é de bom grado. Ainda mais na frente de todo mundo. Mas eu ri e fiquei tranquila, porque eu tinha muita certeza do quanto eu gostava de listrado e eu estava muito bem com aquela roupa. Além de tudo, a calça era super confortável. Então, quando a gente está fazendo turismo, assim, não é uma pessoa muito chique, né? Às vezes você tem que sentar no meio-fio, tá cansado, você senta em qualquer outro lugar, entra no ônibus, no metrô, falta andar a cavalo. Então tem que ter uma roupa muito flexível. E essa roupa era muito boa, eu estava muito bem. E eu estava ótima para passar o resto do dia. E aí eu falei, para deixar o clima não tão pesado, eu falei assim, mas eu gosto tanto de listrado. E aí essa pessoa, ela com um sotaque bem espanhol, assim, ela falou: o pior cego é aquele que não pode, que não consegue ver, que não quer enxergar. O pior cego é o que não quer ver. Aí eu, uau! Como assim, né? Não consegui ajudar ela. Mas no meu caso, eu fiquei super tranquila, porque realmente eu ficaria muito triste se eu tivesse com algum tipo de dúvida, né? Se eu tivesse alguma dúvida sobre aquela roupa, gente, ia acabar com o meu dia. Eu ia passar o dia olhando para as lojas tentando comprar uma calça, né, para poder eu trocar de roupa e sair bem na foto. Gente, eu amei aquela roupa. Eu tenho um pôster da foto porque eu amei, eu gosto muito mesmo. Eu não entro mais naquela calça, nem a tenho mais. Eu precisava dessa informação, eu sei, sinto muito, mas eu sei, gente, que foi um momento muito precioso para mim, para eu ter realmente certeza de que essa teoria do Bremen, ela é muito real. Realmente, para a pessoa te ofender, tem que coincidir aquela ofensa com o que você acredita. E como não coincidiu, eu estava livre da ofensa. Ela não fez o menor sentido para mim. Então eu continuei a minha vida, a minha jornada, estava tudo muito bem. Mas, então, quando a gente se ofende, a gente tem que perguntar por quê. Então, falaram isso de você ou te olharam dessa forma, tocou lá no ponto onde precisa consertar.
E não é o outro. Às vezes tem que consertar dentro de você. Você precisa ter essa confiança, essa certeza, porque a gente não domina a boca do outro, o comportamento do outro, mas a gente se domina. Nós somos chamados à liberdade. Então, isso é uma liberdade maravilhosa, é quando você pode ser quem você acredita ser, com integridade. Nós somos chamados a uma plenitude. Então, esse tempo que ainda nos resta é um tempo maravilhoso para você realmente olhar para a sua vida emocional e, inclusive, em relação à sua família de origem, de onde realmente é necessário que esteja tudo muito bem, tudo muito harmonioso, e anotar, fazer anotações, tirar um tempo mesmo, falar, olha, eu não me sinto bem com essa pessoa, com essa, e questionar por quê. Coloca lá pontinho de interrogação, fica um tempo no devocional, lê a palavra, pergunta o Senhor e realmente anote as respostas. Às vezes aquilo que o outro falou é algo que realmente ainda dói no seu coração, é algo que você não sabe lidar bem. Procure pessoas sábias para conversar nesses dias, faça encontros produtivos, poderosos para a sua vida. Liga para suas amigas, expõe esse caso, amigas confiáveis, amizades profundas, né? Sai para tomar um café junto, conversem sobre isso, orem juntas sobre isso, né? Você que é um homem tem dificuldade de lidar com essa história, com esses problemas, é o mesmo caminho da cura, é o mesmo. É chegar diante do Senhor e falar, pai, eu não gosto dele, não gosto dela. Por quê? O que tem? Deus vai falar. Deus vai trazer, porque Deus é o maior interessado para que você viva e viva em paz, para que você tenha paz com todos. Amém? Eu sei, é difícil, inclusive o versículo vem, se possível, tenha paz com todos. Existem casos que parece que é realmente impossível, mas a gente sabe sair de qualquer situação se a gente tiver um bom coração, o coração cheio de amor, de paz e tortura. O seu Natal não precisa ser um momento de tortura, de dor, de chateação. Pode ser bem mais agradável, pode ser muito melhor. E eu acredito que vai ser um tempo muito precioso. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa aproveitar esse tempo para que seja um tempo de cura. Eu sei que muitas vezes a gente já quer chegar direto no abraço, quer chegar e já perdoar todo mundo, que todo mundo perdoa. A gente não é assim que funciona. O abraço, ele vai ser depois de que as coisas estejam resolvidas. Um grande exemplo disso é José. José, quando ele vê seus irmãos, a Bíblia diz que ele não se dá a conhecê-los. Ele realmente havia rompido emocionalmente com aquelas pessoas, com seus malfeitores. Os seus irmãos eram, de fato, aqueles que o feriram. Se você quiser saber mais sobre essa história, nós temos uma jornada de perdão e cura que está no YouTube já, são 17 dias, bem interessante a respeito de José. E é algo questionador, muitas coisas ali que a gente pode observar nesse comportamento que ele poderia simplesmente abraçar e estar resolvido, mas não. Haviam vários processos, inclusive o processo final, que é o bisturi, onde que Deus ele vai curar mesmo, abre e faz aquela cirurgia no coração de José, se dá quando José escuta Judá. Judá era um irmão dele que conta, narra todo o texto, esconde algumas coisinhas, né? Esconde que ele mesmo e os seus irmãos venderam José, porque para ele está falando com o grande governador do Egito. Mas quando ele escuta, José escuta então essa narração, José então dá-se a conhecer os seus irmãos. É assim que diz a palavra de Deus, que ele não conseguia mais se conter. Foi algo realmente curador, mas houve um processo. Ele viu esses irmãos várias vezes, ele teve várias oportunidades, ele ouviu eles falando, né? Porque o José, gente, ele estava nessa época, ele falava só o egípcio, né? Então ele precisava de tradutores, ele estava dissimulando. E aí ele observava os seus irmãos. Ele estava ali, mas o coração dele estava frio. Estava um coração duro, ele não estava cedendo. Mas, passado o tempo também, perdão, não foi suficiente. Deixar passar, né? Então é interessante a gente falar, porque se você já tem um incômodo com alguém agora, próximo ao Natal, é bem provável que você já não esteve com essa pessoa durante todo o ano, né? Ela já te incomodava e essa questão de se afastar
que a Bíblia fala sobre se afastar. Existe o tempo, né? Tá lá em Eclesiastes 3, o tempo de abraçar e o tempo de se afastar do abraço. Então, você se afastar, você já se afastou. Se você está sentindo esse incômodo agora porque vai encontrar, é porque o afastar por si só não resolve, né? Mas quando José ouviu Judá falar e trazer várias e outras, muitas informações, ele cede e ele realmente não aguenta. A Bíblia fala aqui, ó, em Gênesis capítulo 45. Então José, não conseguindo conter-se diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. É algo muito forte, porque ele fala: vem, vem, pode me abraçar, chega perto de mim. Então, às vezes, a gente quer quebrar todo o processo, pular tudo, né? Existem muitas coisas para serem resolvidas antes de chegar lá e só abraçar e fingir que nada aconteceu. Às vezes, eu sei que não é a intenção da gente, mas a gente faz coisa errada. A gente fala o que a gente não devia ter falado, a gente ofende. E às vezes a gente também é ofendido, né? Que é o exemplo que eu dei no último áudio. Então a gente precisa vivenciar esse processo agora e considerar que Jesus ele veio para pôr em liberdade os cativos. O cumprimento do seu ministério é trazer cura às nossas vidas também. Então, cuida do seu coração. A Bíblia fala de tudo que você for cuidar, guarde o seu coração. Então é dele que provém tudo, provém todas as fontes da vida. Guarda esse coração, cuida dele, resolva as coisas, né? Não ignore os fatos. Existem coisas que, igual eu falei da dívida, tem que ir lá e tem que resolver, né? Claro que não seja necessário ir até pequenas causas e tudo, dá para resolver conversando, convide uma pessoa sóbria, né, equilibrada da família para intermediar essa conversa. Existem coisas que precisam ser resolvidas. E eu quero te convidar a aproveitar esses dias que antecedem o Natal para vivenciar um processo curador na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã com um novo tema, um novo assunto, mas sempre dentro dessa temática aí desses dias que se antecedem ao Natal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.